Clube Notícias. Hoje estamos recebendo no Clube Notícias a senhora Helena, presidente da Associação de Amigos no Combate ao Câncer. É um prazer, Helena, recebê-la nos estúdios aqui da Rádio Clube. Helena, como que surgiu essa associação? A gente sabe que aqui Itapeva... Bom dia, né, primeiramente. E a gente sabe que aqui Itapeva tem um alto índice de portadores de câncer. E quanto mais pessoas para estar ajudando essas famílias no seu tratamento, na sua recuperação, é melhor para a cidade, né? Certo. Eu só estava ajeitando o microfone aqui. E como é mantida essa associação? A gente realiza o telemarketing para captação de recursos para poder estar revertendo em ajuda aos pacientes. A população aqui da cidade contribui muito, graças a Deus, e das cidades vizinhas também, porque a gente atende pacientes também das cidades vizinhas, fornecendo o que eles não encontram na rede pública, né, no caso. A gente procura atender com cesta, leite, suplemento alimentar, a medicação quando o paciente não encontra, ou até entrar com o pedido, né, pela prefeitura, que demora um pouquinho, a documentação. Como o paciente não tem condições de estar esperando essa medicação, a gente providencia até o paciente conseguir pela rede pública. Tem o atendimento psicológico, né, e a gente realiza também muitas reuniões na associação. Palestras, procura estar orientando as pessoas que já têm a doença e a família para estar, né, procurando um tratamento, procurando estar fazendo alguns exames antes que venha acontecer de... E há quanto tempo existe essa associação, Helena? Agora, em julho, vai completar 2 anos. Vocês, assim, dessa associação, recebem alguma ajuda do governo municipal, do governo estadual? Ainda não, mas a gente está providenciando toda a documentação necessária, né? A gente tem a documentação necessária para a associação poder funcionar, mas para estar pleiteando essas verbas, né, que vem da prefeitura, do governo do estado, exige uma outra documentação que a gente está adquirindo aos poucos. Porque é difícil essa documentação, assim? Não é tão difícil, mas tem um certo prazo, né? A gente precisa ter algumas coisas, um plano de ação, um plano de trabalho de 1 ano. Então, a gente está providenciando essa documentação. Mas, se Deus quiser, até o meio do ano, a gente vai estar com essa documentação toda em ordem para a gente poder... entrar na lei orçamentária de 2014, né? Isso, se Deus quiser. Vocês cuidam nessa associação de quantas pessoas? Hoje a gente está com aproximadamente 73 pacientes. E tem crianças também? Sim. Bastante? Não são muitos. Infelizmente, é muito rotativo. Assim, falece muito paciente, sabe? A gente já cadastrou muita criança, mas infelizmente faleceram várias. Em sua maioria... É mulheres ou homens? Olha, é meio a meio. A gente estava até para montar esse plano de ação, a gente estava fazendo, né, essa triagem certinho, é praticamente meio a meio. E que tipo de atendimento vocês oferecem a esses pacientes? A gente oferece cesta, a gente tem uma assistente social para fazer uma triagem e, de acordo com cada família, né, a gente fornece o que eles precisam. Mas o atendimento é com cestas, leite, suplemento alimentar, né? Tem paciente que toma sustagem, tem outros pacientes que requerem uma alimentação mais balanceada. Aí é um outro tipo de suplemento alimentar, o medicamento, atendimento psicológico, palestra. E vocês têm o apoio da população? Graças a Deus, sim. Da administração, não ainda? Ainda não, já acho que por esse motivo mesmo, né? A gente precisa ter certas documentações, mas assim, a gente nunca procurou de ir lá e falar assim, olha, estamos precisando disso, para eu poder dizer que foi negado ou que a gente foi ajudado. Então, a gente nunca chegou a procurar, né? Porque a gente sabe que precisa dessa documentação. O que vocês arrecadam, no caso, é mensal?
Isso, tem pessoas que ajudam todos os meses, tem pessoas que ajudam de vez em quando. É o suficiente para manter esses 70, vamos dizer, pacientes? Olha, graças a Deus, até hoje a gente está conseguindo. É lógico que a gente tem uns pacientes que estão na fila de espera, porque existem aqueles que vão melhorando do tratamento, aí a gente diminui uma coisa aqui para fornecer para o outro lá, mas graças a Deus a gente está conseguindo. O propósito da associação, que foi atender aos pacientes, até hoje a gente está conseguindo. E é um trabalho voluntário? Não, a associação tem funcionários. Ah, ela tem funcionários, tem sim. Porque só através do trabalho voluntário, não vou dizer que não daria certo, daria sim. Mas, como a associação, né, tem o telemarketing, então a gente precisa de alguém que trabalhe, né? Sentar lá e trabalhar para poder reverter para os pacientes. Pra garantir a boa qualidade do tratamento, né? Também. E quantos funcionários tem essa associação? 8. 8 funcionários? 8 funcionários. E vocês têm alguma parceria com a Avast? Não, parceria não. Não trabalham juntos, não trabalhamos juntos, mas realizamos o mesmo trabalho, né? Que é melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão passando por uma fase bem complicada, porque, como a gente costuma dizer, o câncer, além de ser doloroso, ele é caro. Porque a maioria, no caso, né, por exemplo, o arrimo da família, o pai, descobre que está com essa doença, ele não pode trabalhar até ele conseguir, porque, infelizmente, hoje, a maioria da população idosa, ela não trabalhou registrado, né? Então, torna-se meio complicado para estar conseguindo receber o benefício, é uma documentação, é tudo muito demorado. E, nesse caso, eu acho que entra a ajuda das entidades, né? Não só no câncer, mas em várias outras situações, né? Um apoio até a pessoa conseguir se estabilizar. E além de tudo isso, tem o trabalho psicológico também, né? Porque a pessoa com câncer, ela passa por muitos transtornos, né? Ela e a família. E a família. Tem Isso. casos que a família sofre mais que o próprio paciente. A maioria dessas pessoas fazem tratamento aonde? Em Jaú. A maioria é em Jaú? Sim. Mas temos pacientes que se tratam em Campinas, em Sorocaba, em São Paulo. Mas aí o transporte é a prefeitura que fornece a essas pessoas. Sim, sim. O tratamento de quimioterapia, aqui ainda não tem, mas provavelmente até o ano que vem, provavelmente terá, né? Nossa, se Deus quiser, porque é uma fase bem difícil para o paciente. E igual um paciente idoso, é difícil para ele se locomover daqui até Jaú, ter que ficar lá na casa de apoio, né, que é mantida pela prefeitura, ficar lá na casa de apoio a semana toda, né? E às vezes, tendo aqui, seria muito mais prático, né? O paciente ia estar na casa, ia se locomover bem menos. São várias horas de viagem. Né? Eu passei 2 vezes com problema de câncer na minha família. Primeiro foi minha irmã, ficou viajando 1 ano e 4 meses, Itapeva, São Paulo, né? Quimioterapia, depois radioterapia, né? E então a gente sabe desse transtorno que é o paciente com câncer. Depois passei com o meu pai, que aí nós optamos por ele fazer quimioterapia aqui mesmo, que ele tinha convênio médico por ser funcionário da CESP. Então, foi feito com o doutor Adriano, já de idade. Então, nós optamos por ele fazer a químio aqui em Itapeva. Mas o transtorno de um paciente de câncer, a família sofre muito, né? A família sofre muito, e essas viagens aí acabam... E se Itapeva quer realmente ser um polo do desenvolvimento, como diz o prefeito, precisa, precisa tem sim que ter um dar esse tratamento de câncer. atendimento à população o quanto antes, porque é um sofrimento mãe deixar filho, caso da radioterapia, ter que ficar quase que a semana inteira ou mais, que não dá para voltar à radioterapia, você tem que ficar na cidade, né? A químio também, você tem... A minha irmã ficava a semana inteira. Tem gente que vai e volta, toma em um dia e volta, depois volta a semana de novo, né? Mas é deixar filho pequeno, às vezes.
não tem com quem deixar. É complicado. A gente tem uma paciente lá na associação, ela tem uma filha de 9 anos. Há algum tempo atrás, ela passou uma fase bem complicada com a filha. Ela chegou a ficar 1 mês em Sorocaba com a filha internada e deixou 2 crianças menores de 9 anos na casa. Aí era a cunhada que olhava, era a vizinha que ajudava a olhar, porque não tinha. Filha que tinha o problema? Isso, a filha de 9 anos que tem o problema. E ela acabou que não tinha como optar, né? Teve que deixar e não tem condições, a família não tem condições de pagar alguém para atender. Então, né, conta com a solidariedade da família. Da própria família, às vezes de um vizinho muito próximo, exatamente, né? Porque o câncer, ele não envolve só o paciente. É família, é vizinho, é aquelas pessoas próximas, porque você vê o sofrimento e, infelizmente, às vezes você não pode fazer quase nada. Né? Assim, você que está ali do lado, você não pode fazer muita coisa. Uhum. Vocês realizam, assim, lá na associação, sempre campanhas em prol dessas pessoas? Realizamos. E a gente procura amenizar um pouquinho, igual agora mesmo para o Dia das Mães. A gente conseguiu, com algumas consultoras da Natura, foram na associação para fazer maquiagem, o Dia da Beleza, para distrair, sair daquela rotina da doença, né? O Salão do Mauro levou os alunos para fazer escova nas pacientes. A gente fez um café da manhã. Sabe, é gostoso você olhar para eles e ver que elas saíram de lá felizes, sabe? De ter aquele dia, de sair um pouco daquela rotina, poder cuidar um pouquinho delas, né? Porque a maioria dos pacientes acaba vivendo em função da doença quando descobre. Exatamente, o trabalho psicológico precisa ser muito bem feito para não derrubar a pessoa, né? A maioria do câncer é em que local? Intestino. Está sendo mais que o de mais mama? Intestino? Sim. No início, quando a gente abriu a associação, a maioria mesmo, a gente ficava até se perguntando o porquê, né? O índice maior. Mas é uma variedade muito grande, é mama, próstata, está aparecendo vários casos. Inclusive, a gente está com um caso até lá que é um jovem, ele tem 22 anos e está com câncer de próstata. Então, assim, a gente fica, porque geralmente se pensa... Não escolhe idade mais, né? A gente pensa que vai dar no idoso. Não é, né? É um jovem de 22 anos, criança, né? Você imagina que não tem... Vamos falar, há 10 anos atrás, que faz acho que 8, que a minha irmã faleceu, há 10 anos atrás, ela era professora e teve uma palestra que vieram médicos da Amaral Carvalho, de Jaú, e deram essa palestra a professores no Itapeva Clube. E ela participou dessa palestra, já estava com um câncer, não sabia, que foi em maio, mais ou menos, essa palestra. E ali os médicos vieram para cá, porque o índice de câncer aqui em Itapeva era muito alto naquela época, há 9, 10 anos atrás. E surgiu um comentário ali que poderia, o porquê desse índice de câncer na cidade de Itapeva ser alto. Surgiu uma dúvida ali, só que isso tem que ser um estudo aprofundado, né? Que pode ser através da água da cidade, pelos minérios que tem em volta da cidade. Muito problema de estômago também. Pelos minérios em volta da cidade. Quando há 2 anos atrás, quando o papai teve e que estava em tratamento médico, eu questionei o oncologista, o doutor Adriano, que é um excelente médico. Sim, excelente conheço, médico, muito uma excelente humano, pessoa. muito humano, cuida ali dos pacientes com amor mesmo. Verdade. Se todos os médicos agissem como ele faz por amor. Por amor, e como ele trata os pacientes, independente de poder aquisitivo, independente de tudo, hoje nós estaríamos um mundo bem melhor, uma cidade bem melhor, com certeza. Concordo, né? com você. E com muitos pacientes até curado pelo jeito que ele trata até os pacientes. Sim. Né?
e ele falou que pode ser, sim, que o índice de câncer em Itapeva pode ter uma relação com esses minérios em volta, mas precisaria fazer um estudo mais profundo em relação a isso, né? Sim, eu também já ouvi falar a respeito disso, porque o índice em Itapeva ainda hoje é muito grande. Helena, qual o caso que mais te marcou nesses 2 anos de associação? Ai, é tão difícil falar, porque assim, eu sinto por todos, sabe? Por todos, assim, conheço todos, um por um, sei o nome de todos, e todos me marcam muito, porque eu procuro, sabe, transformar isso numa forma de carinho com eles. Tanto que eles me retribuem assim. Tem paciente que me leva presente, sabe? Assim, tem uma senhora do sítio, esses dias ela me levou meia dúzia de tomates, sabe? Mas é aquela coisa assim, ela como agradecimento. Então não tem como você não se envolver com eles. Mas assim, o que machuca muito é quando é criança. Não que os outros a gente não sinta. Mas eu tenho filho adolescente, eu tenho filho pequeno, então a gente se sente no lugar da mãe, né? Teve um caso agora há pouco tempo de um menino que ele faleceu, 14 anos. Ele tinha câncer no olho, fez tratamento durante 3 anos e pouco, e, sabe, tomou conta, subiu para o cérebro e ele faleceu. E a mãe me ligou, eles me ligam, sabe? Contando que faleceu. A maioria liga assim, logo após o falecimento, eles me ligam. E aí eu fui, e você vê a dor. Assim, eu não cheguei a conversar com ela na hora, porque é difícil você conversar. Mas, assim, eu fiquei pensando que eu olhei para ela e eu senti como se ela estivesse se sentindo incapaz. Ela lutou durante 4 anos e ele faleceu. Então, eu sinto a dor daquela mãe, eu sou mãe. É que é uma doença que não depende da gente. Sim. Né? E o pior sentimento que existe... Você vê que você está fazendo e não está tendo retorno. Sim, esse é o pior sentimento que existe, né? Você ser incapaz, você agonizar. Lutou em vão, como se você tivesse lutado em vão. Você fica com as mãos atadas numa situação dessa. Fica. Então, assim, dizer o que mais marcou é difícil, porque todos eu sinto, sabe? Teve uma outra paciente de 16 anos que, não só eu, como todo mundo na associação, sabe? A gente sentiu muito, muito mesmo. Tem aqueles outros que são mais idosos, a gente também sente, lógico. Sim. Mas a criança sempre comove, né? Porque a gente tem uma vida inteira pela frente, né? A gente que é pai, que é mãe, você está ali, você quer o melhor para o seu filho. Então, de repente... A semana passada, perguntei de uma criança e me falaram, está com tumor na cabeça, 9 anos. Eu tenho um filho de 8 anos. Aquilo acabou o dia para mim, acabou totalmente o dia para mim, porque a gente se põe no lugar dessa mãe. Sim. Né? A gente se coloca no lugar dessa mãe, ainda mais a gente que já viveu isso, já passou por isso várias vezes, infelizmente, né? E ninguém está livre. Sim, de passar. Né? Teve uma criança de 2 anos que foi paciente da associação que infelizmente faleceu, né? Você imagina, muito pequenininho para passar por isso, né? Então é complicado. Mas nessa associação você também já presenciou curas? Sim, nós temos pacientes que tiveram alta, graças a Deus. Pequeno número, mas a gente teve, e isso é uma esperança, né? Porque, como a gente sempre fala lá, por mais difícil que seja a luta, mas enquanto tem vida, tem esperança, né? E para Deus nada é impossível. Vocês fazem algum trabalho na parte emocional das pessoas, preparando-as para enfrentar essa doença, esse problema? Nós temos a psicóloga, né, a Marili, que trabalha com a gente, só que assim, a gente não é obrigatório. E, para te falar a verdade, é difícil até mesmo para o paciente aceitar passar na psicóloga. Então, a gente conversa, tenta, né, encaminhar para a psicóloga, mas a maioria se fecha. E assim, a família vai sempre procurar ou parte mesmo do paciente? Como que vocês chegam até essa pessoa que está com esse problema?
É o paciente que ouve falar e vai, é o vizinho que indica, é alguém que está ajudando e descobre que tem um conhecido que tem, indica para a associação. É a população em si, é o trabalho que, graças a Deus, a gente está conseguindo realizar de divulgar a associação, e com isso as pessoas ligam perguntando o que precisa, o que não precisa, e acabam chegando até nós. Helena, você tem assim alguma informação, alguma coisa a falar aos ouvintes em relação a essa associação, em relação a esse trabalho? Olha, a única coisa que eu tenho é assim, as pessoas que têm dúvida quanto a, como que eu posso dizer? Quanto à veracidade da honestidade. Sim, a veracidade, a honestidade da associação, que procure a associação, que vá até a gente para esclarecer as suas dúvidas, quem não conhece, quem tem dúvidas, né? Quem conhece também, a associação está lá para quem quiser ir lá visitar, conhecer. A gente tem o site que a pessoa pode entrar, a gente manda a matéria para o jornal, a gente envia para a rádio, para divulgar o nosso trabalho, e com isso, né, a gente conseguir reverter em ajuda aos pacientes e está ajudando ainda mais pacientes, porque a gente pretende continuar esse trabalho, sabe, melhorar. A intenção da associação é dia a dia a gente poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para essas famílias. Tá, nós deixamos, Helena, aqui a rádio, né, à disposição, Clube Notícias, jornalismo aqui do Grupo Cristal, a vocês da Associação do Combate ao Câncer. O que precisar da gente em relação à ajuda, qualquer campanha, vocês podem estar contando conosco nessa divulgação, nessa ajuda. Muito obrigada, e fica o convite para vocês e para toda a população para ir conhecer a associação. Isso para a gente já é bem importante, as pessoas conhecerem o nosso trabalho. E onde fica a associação? Na Rua Laudelina Loureiro de Melo, 324, na Vila Aparecida. É um sobrado vermelho, quase na esquina com a Rua Brasília. Então é fácil de achar. E qual é o telefone? 3521-7885. Quem quiser estar doando, que quiser estar ajudando, o que precisa estar fazendo? Pode estar ligando na associação, né? Quem não tem condições de estar levando, a gente pede, a gente vai retirar essa doação. Pode ser leite, alimento, roupa, né? A gente aceita a doação de qualquer coisa para estar revertendo aos pacientes, ou então está indo até a associação. Me diga uma coisa, tem alguém na rua, assim, visitando casa em nome da associação ou não? A gente liga, faz o trabalho de telemarketing e a gente tem um mensageiro que passa, mas ele leva um recibo, até a gente já orienta. Sem o recibo, não entregue a doação, porque mesmo que seja doação de leite, de roupa, a gente faz um recibo para estar entregando a essa pessoa. Então, sem o recibo, chegou em nome da associação sem o recibo, não doe. Né? A não ser que queira, mas não é obrigado a doar, porque o mensageiro da associação ele leva um recibo onde tem todos os dados da associação. Então você aí, meu querido ouvinte, que ouviu a Helena, que é presidente da Associação de Amigos no Combate ao Câncer, falando a respeito da associação, do atendimento que eles dão às pessoas que estão com esse problema do câncer. Então, você aí que queira estar participando, estar doando, estar dando a sua colaboração a esta associação que trabalha para o combate ao câncer, para dar a melhoria de vidas às pessoas que estão com essa doença. Então, só quem já passou por isso para saber o que é um câncer, você pode estar ligando no 3521-7885 ou indo à Rua Laudelina Loureiro de Melo, 324, na Vila Aparecida. Então, eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, que puder, vai estar colaborando com a Associação de Amigos no Combate ao Câncer. Helena, nós agradecemos a sua presença aqui no Clube Notícia e pode contar conosco
vamos dizer, para o que der e vier. Obrigada.